quando o apóstolo Paulo aborda na sua primeira carta aos Coríntios a respeito da ceia do Senhor, ele dá essa severa orientação, não é, aos crentes que estavam participando de maneira indigna dos elementos da ceia do Senhor, sem discernir o corpo. Aliás, é tão severa a admoestação do apóstolo Paulo que ele diz que alguns adoecem e dormem. É um eufemismo para dizer que alguns estavam morrendo por causa da maneira como participavam da ceia do Senhor de maneira indigna. O que exatamente significa participar de maneira indigna? Significa participar sem discernir o corpo. E participar sem discernir o corpo, a meu ver, significa que eu tenho a atitude errada para com os meus irmãos no corpo de Cristo. Ou seja, eu não os vejo como irmãos em Cristo, eu não os trato como irmãos em Cristo, porque é exatamente disso que o apóstolo Paulo vinha tratando. Ele diz que alguns saíam comendo na frente dos outros, não tinham respeito pela comunidade, não tinham respeito pelos irmãos carentes e pobres da comunidade, desprezavam os outros, então participavam de maneira indigna. É nesse ponto que o apóstolo Paulo diz: examine-se, portanto, o homem a si mesmo e assim coma do pão e beba do cálice. O que é esse examinar-se? Ora, a primeira coisa significa, o verbo aí está no imperativo, é uma ordem. Eu não tenho a opção de participar ou não. O crente, ele tem que participar. Por isso, inclusive, o conceito de congregar-se. Quem não congrega não tem como participar da mesa do Senhor. Esse é um dos elementos fundamentais. O outro elemento é examinar-se, é olhar para dentro do coração, ver como você tem agido, tratado e se relacionado no corpo de Cristo, e assim, depois de observar todas essas coisas, clamar pelo poder do sangue de Cristo, que é que te habilita a participar daquele momento, desse sacramento que foi instituído pelo próprio Senhor Jesus. Então, um exemplo prático. Suponha que eu chegue na hora da ceia e eu preciso confessar os meus pecados. E eu vou então fazer a minha oração de confissão de pecados e eu ali me lembro que eu tenho uma amargura, uma raiva, alguma coisa contra o meu irmão. O que eu devo fazer? Eu devo examinar, dizer, ok, eu estou errado. Eu devo fazer um compromisso diante de Deus naquele momento e dizer, Senhor, eu não quero viver dessa maneira, e assim comer e beber. Aliás, eu já vi muitos crentes, né, que têm esse problema e chega na hora da ceia e dizem assim, não vou tomar ceia porque eu estou com um problema com o irmão. E aí ele não se alimenta da ceia. Exatamente o contrário. É você tomar uma decisão de resolver esse problema com o irmão, ou quem sabe um pecado que existe na sua vida e que você repete constantemente, e dizer, Senhor, em nome do Senhor Jesus, pelo poder do Espírito Santo, a partir de agora eu não quero viver dessa maneira. E assim você come, assim você bebe, e você come e bebe debaixo do poder da graça, não na sua carne, desejoso de viver uma vida piedosa, e assim, por isso, você não comerá e nem beberá de modo indigno do corpo e do sangue de Cristo.